Queridos, que prazer falar com você mais uma vez. Nós estamos aqui hoje com um programa super especial que você vai gostar demais. Deus te abençoe. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Queridos, nós estamos aqui hoje para entrevistar duas pessoas muito preciosas, pastor Alfredo e nosso irmão Flávio. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu gostaria de que vocês contassem o seu testemunho, você contasse o seu testemunho com relação àquilo que aconteceu na sua vida. Você foi um usuário de droga, é isso? Isso. E como foi viver tudo isso na sua vida? Foi durante quanto tempo você viveu essa tristeza na sua vida, esse problema? Eu vivi isso mais ou menos em torno de 20 anos, entendeu? Tipo, conseguia dar um tempo, mas eu não conseguia parar totalmente, né? Teve alguns altos e baixos na minha vida. E depois que eu fui internado, que eu conheci o pastor, hoje, graças a Deus, está para 2 anos e 6 meses que eu tô limpo, né? Graças a Deus. Curado. E curado, graças a Deus. Então, Flávio, eu sei que você entrou nessa vida. Eu queria saber, e até queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo, por que você entrou nessa vida de dependência de drogas? Onde foi que tudo começou? Eu comecei, tipo, na parte do álcool. Isso na minha família era normal, é normal, né? Você beber hoje é normal, tanto na sociedade, e você começa a ir saindo, e festa, e acabou eu conhecendo a cocaína, né? Conhecendo a cocaína e daí eu já não conseguia parar. De final de semana, qualquer lugar que eu ia, se eu começasse a beber, eu tinha que usar a cocaína. Então, o que dava o start para você usar droga era a bebida? A bebida. Começava tudo, se eu começasse a tomar, aí acabava na cocaína. Mas por que você caiu nisso? Por curiosidade ou porque você estava triste com a família, alguma coisa assim que aconteceu com você? A cocaína, quando eu usava, o que acontecia? Eu conseguia me abrir mais, né? Então eu conversava mais. Aí o que acontece? Você começa... Pra mim, eu começava a beber, você vai ficando meio que ruim, eu usava cocaína que você melhora. Isso você fica a noite inteira acordado, conversando, entendeu? Fica mais aberto? Você era muito fechado? Isso. Você achava que era muito fechado? Eu precisava dela pra me divertir, né? Pra poder me abrir com o pessoal. Então você não entrou, não foi nada com a família, você não estava triste com ninguém, você não estava deprimido e foi pra droga? Não. Porque tem gente que também vai para esse lado, né? Isso, é. Graças a Deus que não foi assim para você, mas de qualquer forma você entrou nessa vida e ficou durante 20 anos nela? Isso, 20 anos. E como que foi esse negócio de ficar 20 anos, você se casou, como que é? Sua família suportou isso ou você estava com seus pais ainda? Como que era? Então, comecei a usar, eu morava com meus pais. Eu fiquei morando com eles 2 anos, casei, aí eu fui embora pro Japão. No Japão, eu fiquei 1 ano sem usar nada, aí eu conheci a heroína, lá no Japão. No Japão eu usei mais 5 anos, e a heroína é mais forte que a cocaína, né?
Então, quando eu voltei para o Brasil, a minha dependência já tinha aumentado mais. E nisso, no Japão, eu me separei e conheci outra pessoa que eu me relacionei. Com essa outra pessoa, ela também usava. Então, nós dois usando dentro de casa, aí é que piorou, né? Até que quando ela veio na frente, quando chegou aqui no Brasil, foi piorando mais ainda, e ela não aguentou, nem eu, a gente acabou se separando, já era o segundo relacionamento. E novamente eu conseguia dar mais um tempo, foi quando eu conheci minha esposa, hoje, que quando eu conheci eu não estava no uso. Mas era pouco tempo, as coisas começavam a melhorar, eu voltava a usar. Começava a melhorar serviço, sobrava um pouquinho mais de dinheiro, aí começava a beber, começava tudo de novo. E cada vez que começava, o uso era maior, né? Eu sei que tem muito engano do diabo por trás de tudo isso aí, mas exatamente por que você voltava, sabendo que você estava depois de um ano sem usar e voltava a usar, sabendo que era ruim para você? Porque uma que eu gostava de beber. Eu gostava de beber e era normal, um churrasco, uma festa, tudo. E era eu começar a beber, eu já caía pra cocaína. Nisso eu já tinha conhecido o crack também. Nossa. Só que eu conseguia, eu achava que tinha um controle. Eu usava de vez em quando, mas quando usava era a noite inteira. E aumentou mesmo quando eu fui morar longe da minha família, que eu fui pra Bahia, que era os parentes da minha esposa. Aí lá que o uso aumentou, que lá eu perdi totalmente o controle. Nossa. E o que aconteceu que você perdeu o controle? Como que foi? Quando eu estava no uso do crack na Bahia, chegou uma hora que a gente já estava se separando, quase, e eu vi que eu não conseguia, e quando eu estava no uso, eu pedia para Deus, né? Para que alguém me internasse. Entendeu? E nisso minha irmã, minha mulher contou para minha irmã, e meus pais um dia foram lá na Bahia. Minha mãe falou: eu tô indo aí te visitar. Eu falei: que bom. Ela falou: que bom nada, a gente vai conversar, sério. Aí eu já imaginei que ela estava sabendo o que estava acontecendo, né? Chegando lá, ela falou que se eu quisesse ajuda, eu vinha para Sorocaba, porque eu sou de Sorocaba. E no outro dia a gente já procurava uma clínica e eu tinha que me internar. E daí eu falei que eu queria, né? Porque eu não estava aguentando mais a vida que eu estava levando. E todo o dinheiro que você ganhava ia com as drogas? E mais um pouco, né? E mais um pouco. Então era uma miséria também. A minha mulher mesmo, eu até já comentei com o pastor, que tinha vezes que eu estava na rua, virava a noite, quando chegava em casa eu brincava com o meu menino, né? E ela falava: você não gosta dele? Eu falava: fica quieta. Ela falava: se você gosta, você tem R$10 para comprar uma sandália, né? E eu sabia que eu não tinha nenhum centavo. Eu voltei para casa porque eu não tinha mais nada de dinheiro, né? Porque se eu tivesse dinheiro eu ainda estava no uso. Você acha que passou fome? Não, eu não cheguei a passar fome. Eu não cheguei, tipo assim, roubar, porque eu passava a noite, assim, eu ficava uma noite, eu não ficava semanas pra rua. Graças a Deus eu não cheguei a esse ponto, mas se eu me separasse, isso que ia acontecer, né? Porque, então eu conseguia trabalhar, e isso quando eu não pedia dinheiro pra ela, porque eu tava devendo, né? Aí ela me arrumava algum dinheiro xingando, e então eu usava o meu e eu ainda pegava o dela, né? Uso. E os seus filhinhos vendo tudo isso? Quando eu estava em casa, via, né? Porque a gente discutia. E você chegava a bater um no outro e tudo mais? Não, porque eu só escutava. Era, tipo, eu não tinha mais o que falar para ela, porque eu não conseguia parar. E eu ficava quieto só. E ela que não estava mais aguentando, né? Mas assim, eu nunca fui agressivo de bater ou por causa das crianças, nada. Só que não era a vida que a gente tinha, né? Tinha final de semana que a gente tava fazendo um churrasco, ela fazia uma comida e eu já tava maquinando para mim poder sair pro uso. É tanto que às vezes ela até comprava uma caixinha de cerveja e falava: toma em casa.
e eu começava a beber, eu comentei com o pastor, eu escondia o cigarro e falava que tinha que sair para comprar cigarro, e daí eu já não ia comprar o cigarro. Então tinha vezes que eu pegava uma e na hora que eu usava eu já sabia que eu tinha me arrependido, porque eu não ia conseguir ficar só naquela. E era o que acontecia, daí eu já não voltava para casa, ela já ficava nervosa, eu voltava só no outro dia daí, ou de madrugada. Então não era vida, né? Meu Deus do céu, que uma tristeza, em 20 anos assim, né? Eu perguntei para vocês se vocês brigavam, eu queria perguntar para o pastor Alfredo, que trabalha com Celebrando Recuperação, que primeiro que ele explicasse o que é Celebrando Recuperação e depois falasse para mim se existe casos assim, porque se depende do temperamento da pessoa, o fato de eles brigarem na casa, baterem um no outro e tudo mais, esse desrespeito, né? Sim. Então, o Celebrando a Recuperação, ele se iniciou lá nos Estados Unidos, em 1992, na igreja de Saddleback do pastor Rick Warren, né? E ele começou justamente com um senhor, John Baker, que ele tinha problema de álcool, né? Ele bebia muito e ele chegava assim também a ter muito problema com a família. A esposa dele começou aí nessa igreja e ali ele conheceu, né? O John Baker conheceu o pastor Rick Warren e dali nasceu essa ideia. Ele começou a fazer um trabalho na igreja e junto os dois eles começaram a bolar um programa onde a pessoa eles podiam juntar os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos juntamente com a Bíblia, né? E eles pegaram justamente os versículos de Mateus capítulo 5, onde fala ali das bem-aventuranças. Então, o Celebrando a Recuperação, além de usar os 12 passos, ele é bem centrado em Jesus, né? Bem palavra de Deus, da palavra de Deus. Então, todos os nossos estudos é centrado na palavra, tem versículos, e ele atende justamente assim, mostrando para o dependente químico, ou então uma pessoa que tem problema emocional em outras áreas também, que existe esperança, né? A gente sempre fala, deixa bem claro para eles que existe sempre esperança quando coloca Jesus em primeiro lugar nas suas vidas, né? O Alcoólico Anônimo, ele não acredita na recuperação, na cura, né? Sim. Ele fala sempre um dia, estamos vivendo... Eles dizem que é uma doença... Incurável, progressiva incurável, né? Uma doença incurável, progressiva e fatal, né? Não só eles, mas hoje em dia, se você vai numa clínica, lá na clínica eles dizem isso para as pessoas que estão internadas. E eu creio que Jesus liberta. Então, quando a gente começa esse programa, quando nós começamos a estudar esse programa, eu não podia chegar para um dependente químico e falar, olha, seu problema não tem cura. Você pode até vir aqui, mas não vai ter jeito, né? Então, não teria razão, né? Então, eu deixo bem claro que sim, se a pessoa quiser, estiver debaixo das mãos de Deus, ela está curada. Ela vem e começa a aprender que toda essa palavra que foi lançada sobre ela no tempo de internação, que não tinha cura, que ela vai morrer com aquilo, a gente começa a trabalhar em cima da palavra de Deus, mostrando que Jesus pode curar. Graças a Deus, e Jesus cura mesmo. Está aqui o Flávio para contar essa bênção. Mas, voltando ali, há pessoas então que têm problema de briga, de bater um no outro, de... Sim. Infelizmente, eu já acompanhei casos, estou acompanhando um caso hoje, não são pessoas da igreja, que o marido, ele usa de todo tipo de palavrão com a esposa, xinga de todo jeito, e a esposa não tem como se defender, né? Já vi casos também de agressão, onde o marido chega em casa totalmente alterado e se a pessoa olhar torto para ele já bate. Então existe, infelizmente a gente acompanha alguns casos e muitas vezes a gente não tem como interferir, né? A gente só conversa, mas a pessoa fica tão alterada, e eu sempre digo, né, tanto para o marido como para a esposa, quando tiver nesse conflito, liga para a gente, né? Você, o marido, antes de você usar droga, dá uma ligada. Conversa com a gente, eu vou até a sua casa para a gente conversar, para você ir começando a mudar o hábito, para você começar a se acostumar com uma vida de libertação, uma vida liberta do vício, né? Mas é difícil porque
A pessoa está sem controle, como o Flávio falou, fica num momento sem controle, que ela não tem cabeça, ela não tem como pensar, bom, eu não vou usar, eu vou ligar para o pastor. Geralmente não acontece isso. Eles só vão lembrar disso depois que fizeram as coisas erradas, né? É, porque é um vício, né? Porque é viciante o negócio, é isso que é triste, né? E a pessoa não vai querer ouvir um não, por isso que não vai ligar para o pastor, não é verdade? Ele quer usar, a mente dele só está focada no uso. E também, falar bem a verdade, isso também não deixa de ser uma porta bem aberta para o diabo também trabalhar e destruir as famílias, né? Destruir as famílias, assim como destruiu dois casamentos seus. Mas esse nome de Jesus, esse terceiro vai permanecer firme até o fim, hein? Né? Até porque, pastora, os filhos, eles veem tudo, né? Imagine o pai chegando em casa, batendo na mãe, falando palavrão. E geralmente as famílias que a gente tem contato, assim, tudo tem filhos pequenos, ainda estão naquela fase de absorver tudo que está ao redor, né? E vão crescer com problemas também, né? Problemas emocionais. Então são pessoas que vão ter que ser cuidadas também. Flávio, você contou para nós que sua mãe foi para a Bahia para buscar você. Você acha que foi muito importante isso, o fato dela, como mãe, ir atrás de você, e você obedeceu a ela, porque você respeitava ela? Como que foi isso? Como que foi essa força que ela te deu? Isso foi importante, porque se ela não tivesse ido com meu pai, né, e eles chegaram e eles conversaram, e eu vi que ele estava disposto a ajudar, né, e daí eu aceitei, eu vim, a gente foi procurar a clínica junto aqui, né, e eu já não estava mais aguentando, então eu queria totalmente parar, né, eu não queria ter mais aquela vida de voltar a usar ou achar que eu tinha o controle, né. A sua mãe já tinha tentado te ajudar outras vezes e não tinha dado certo. Eu não queria, né? Eu falava não, não tô usando. Ela falava, você tá usando? Eu falava, não tô, é só bebida e eu vou parar. Era quando eu me afastava deles daí, na verdade, né? Eu me afastava, eu ficava 3 meses, 4 meses sem ir na casa da minha mãe. Só que ela sabia que eu tava fazendo alguma coisa errada, porque quando eu tava bem, eu tava sempre frequente na casa dela, né? Mas foi importante para você a família? Foi muito, muito. E com relação aos filhos, os seus filhos? Então, com os filhos, o primeiro casamento eu praticamente não criei meus filhos, né? O Paulo eu deixei ele com 6 meses, fui pro Japão. A Camila nasceu no Japão, veio embora com 3 meses. E quando eu vim, eles já estavam com 4, 5 anos. Depois eu fui morar em São Paulo. Do segundo casamento, quando eu me separei, o Luan tinha 5 anos. E daí, no terceiro casamento, o Miguel estava com 2 anos, né? E eu não queria mais isso também, né? Eu pensava comigo, tipo, eu tenho que ver um filho meu, eu criar um filho, né? Porque eu não tinha pegado nenhuma fase boa, assim, inteira deles, né? E você se sentiu muito devedor com isso ou não? Bastante. Tanto que quando eu vim embora, a primeira coisa, quando eu tava lá, eu falava, mas e o Miguel, né? E quando eu vim, que eu me internei, eu foquei assim, que eu tinha que fazer aquela internação daquela a última, né? Porque se eu fizesse ela bem feita, ia valer pro resto da vida, né? E eu ia conseguir criar meus filhos, né? Tanto que daí, quando eu estava internado 4 meses, eu fiquei sabendo que minha mulher estava grávida. E ela já estava de 6 meses e ela não tinha contado, porque a gente já estava perto de se separar, né? E hoje tem o Flávio Júnior. Flávio, o que aconteceu que essa terceira esposa você conseguiu ficar firme com você e as 2 primeiras não suportaram esse tipo de vida que você tinha? O que aconteceu de diferente nesse tempo? Por que ela suportou mais? Na verdade, no meu primeiro relacionamento, a gente se separou, ela veio pro Brasil e eu fiquei no Japão, né?
E a gente também eu era bem mais novo, na época eu estava com 20, a Simone tinha 16 anos, né? Nossa. E a gente se separou por telefone. Não dá mais, e discutindo, e ficou cada um para um lado. Eu tava do outro lado do mundo, né? Cada um tocou sua vida, né? No segundo casamento a gente tentou bastante, a gente ficou acho que uns 7 anos, né? Mas brigava e termina e volta. E não dava certo porque ela sabia que eu usava e eu falava, não, eu vou parar ou eu vou maneirar, entendeu? E tinha vez de eu começar a ir para a igreja e daqui a pouco eu não queria ir para a igreja porque eu queria estar na vida, né? Tipo de bebidas, essas coisas. Agora o terceiro, na verdade o mérito é dela, né? Porque ela que aguentou, não foi nem eu, né? É ela que eu tenho que agradecer, que ela que aguentou de ela não ter abandonado antes, né? Porque foi a que aguentou mais, assim, a pior fase, porque foi a fase que eu tava no crack, né? Nossa. Então quase foi destruída a sua vida inteira. Quase. Meu Deus. E você tem algum tipo de efeito colateral de tudo isso aí? De todo esse tipo de droga que você tomou? Deve ter isso aí tem, né? O tique, o teco, não, mas eu agradeço muito a Deus, porque hoje eu consigo, eu vejo uma coisa que me assustou muito em clínica, você vê que a pessoa fica uma sequela da pessoa a pessoa não consegue nem conversar mais, ela está conversando num assunto, daqui a pouco ela já muda totalmente o assunto, a pessoa fica dependente de remédio, entendeu? Graças a Deus eu nunca tomei remédio nem lá dentro, nem aqui fora. Então, isso aí me assustou bastante, porque eles falavam, se a gente não parar, amanhã pode ser a gente ali, né? Ou até mesmo num acidente, porque andava de moto, andava com o carro e você está no uso e se bate, né, uma moto ou um carro e você saber que você está paralítico ou alguma coisa por causa da droga, né? Então eu agradeço muito, e foi quando eu entrei que eu queria mudar mesmo minha vida, e eu não tinha dúvida disso, eu não queria mais voltar para o uso, né? Foi quando eu conheci o pastor lá dentro, o pastor Alfredo, e comecei a ir nos cultos lá, e toda vez que eu ia na igreja eu tinha medo do batismo, né? Porque eu queria estar no mundo, eu gostava da palavra, mas eu ficava em cima do muro, né? E quando eu estava lá internado, eu me batizei, eu estava internado na clínica ainda, né? O pastor foi, pegou eu, e graças a Deus, hoje eu sei que eu tô curado, e não... É o que eu falo pro pastor, se a gente for obediente a Deus agora, daqui pra frente, não tem como você recair, né? Isso mesmo. É só você ser obediente. Na verdade, a droga, a única diferença desse pecado que é ser viciado de outros pecados que a gente tem é que isso aí vicia, né? Esse negócio vicia e é aquela coisa que te prende, mas muitos outros pecados também prendem. Pornografia também faz isso e tantas outras coisas. E é, na verdade, o fato de todo mundo ter que negar a si mesmo, negar os seus desejos e fazer a vontade de Deus. É assim qualquer pessoa, né? Não precisa ser um viciado para isso. Pastor Alfredo, como que é essa... Ele falou que te conhecia na clínica, você fazia um culto lá nessa clínica. Agora, como que é agora essa... Você continua dando essa assistência para ele e para muitas outras pessoas. Como que é feito isso? Então, eu faço o culto lá, né? Nós fazemos, né? Porque é a igreja, né? Eu estou representando a igreja Deus Presente. E ali eu tenho a oportunidade de conversar com todos, né? Eu não chego lá e dou o culto e tchau. Não, eu fico um pouco mais, oro, alguns vêm pedir oração e falo também do trabalho nosso aqui de Celebrando a Recuperação. Mas eu gosto de ouvir também eles, né? As histórias deles, porque eu vou aprendendo com isso. Eu começo a aprender o que houve lá atrás, por que ele está ali, por que está internado, o que aconteceu. Às vezes eu pergunto sobre a família, como que está a família, o que aconteceu. Ontem mesmo eu conversei com uma menina, que lá é uma clínica mista,
ela veio pedir para orar, né? Faz um mês que ela está internada, não, faz uma semana que ela está internada, e ela disse que ela foi internada à força. E aí ela começou a contar um pouco da vida dela e eu percebi que foi rejeitada, né? Os pais rejeitaram, a mãe dela com palavras assim, tipo, você não serve para nada, você não presta para nada. Então tudo isso leva a pessoa a um caminho que, pela revolta que ela tem dentro dela, ela busca uma saída, ela busca alguma coisa para suprir essa falta, né? Às vezes da mãe e do pai. Então, geralmente, infelizmente, a maioria vão para o caminho das drogas. Então, ela foi rejeitada antes de entrar nas drogas. Sim. Por isso entrou nas drogas. Já é diferente dele, que foi por causa do uso da bebida e do cigarro, né, que também você usava. E hoje você também não bebe nem fuma mais também, graças a Deus. Agora, é claro, todo mundo tem problemas emocionais e uma pessoa ou outra vai para um lado ou para outro lado, ou para Jesus, para que Ele cure a vida. Então, geralmente é assim, em casa ela sente rejeição, então ela sai com os amigos, sai com as amigas. E, né, infelizmente, nem todos são amigos. Vão, usa isso, usa aquilo, para você dar uma... Se aproveita, né? Se aproveitam dessa fragilidade e aí começa no uso. E você, na verdade, você faz isso, esse acompanhamento com essas pessoas que saíram da droga, você faz isso de quando em quando? Então, eu convido, né, porque ali tem pessoas praticamente do Brasil todo, né, Flávio, que se internam ali. E quando é pessoas aqui da região, eu convido para a gente estar aqui. Eu dou meu telefone para eles, inclusive tem pessoas de outras cidades que de vez em quando mandam mensagem para mim agradecendo, né, por tudo que ouviram lá e contam que estão bem, né? Isso é gostoso, você ouvir que saiu da clínica, ouviu a palavra, voltou para a igreja, que estava afastado, está participando de uma igreja. Então, agora as pessoas aqui, por exemplo, de Sorocaba, Votorantim ou alguma cidade aqui perto, eu convido para vir, né? Para vir onde? Para vir no Celebrando a Recuperação, né? No nosso trabalho aqui, para a gente ter um acompanhamento. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira. 7h30 da noite. Na Avenida São João? Avenida São João, 729. E se você quiser vir participar, é importante. Comunidade Cristã Deus Presente. Isso. Agora, em todo o tempo que você se esteve lá envolvido, Flávio, você acha que, envolvido com a droga, você não pensava em Deus, você tinha essa parte espiritual, você sabia quem era Deus ou não? Então, eu ia na igreja, fui bastante em igreja evangélica em São Paulo, mas a gente fica ainda apegado, tipo assim, carne, né? Então, você não quer deixar o que a gente acha que é o prazer, né? E hoje, graças a Deus, eu estava conversando ainda com o pastor, né? A gente é discriminado assim, o pessoal fala, vou no aniversário, mas é de crente, não tem bebida. Então, eu não queria isso. Todo mundo, os meus amigos, entre aspas, assim, todo mundo bebia e eu queria estar no mundão ainda, né? Então, eu ficava em cima do muro. Aí, hoje não, hoje, tipo assim, hoje eu vejo que mudou o ciclo de amizade, converso com algumas pessoas, tanto que a gente procura ajudar, entendeu? Já ajudei colega no Éden que precisou de internação. Falei com o pastor, né, que esse ano acho que o Celebrando ele tem mais para oferecer, né? Então ele pode contar comigo se precisar fazer uma visita, entendeu? Que bom. Hoje eu necessito, assim, eu acho que Deus me tirou porque tem algo nessa parte para mim crescer, né? Isso, para você também ajudar os outros, né? Ajudava bastante. Muito bom, Flávio, graças a Deus. Amém. Flávio, você, quando esteve na Bahia, você falou que estava lá no fundo do poço mesmo. E lá você falou que chegou uma certa hora que você clamou a Deus. E logo depois sua mãe foi lá e foi te ajudar. Você, como foi isso? Você acha que foi uma resposta de Deus? Deus te ouviu mesmo viciado lá naquela confusão? Você achou que Deus te ouviu? Como que foi o seu relacionamento com Deus a partir daí então? Não, eu tenho certeza, assim, né, que isso ajudou muito, né? Porque eu clamava e eu nunca imaginei que minha mãe e meu pai iam sair daqui, de Sorocaba,
para ir na Bahia e oferecer, assim, falar que se eu queria me internar, né? Então eu acho que mesmo na loucura, quando a gente pede, Deus tá escutando a gente, né? E eu tenho 2 colegas que não chegaram a ser internado, mas tão limpo assim, e por causa da igreja, né? Tipo, são batizados, um mora no fundo, isso em São Paulo. E esse colega meu, ele falou que morou na Cracolândia, né? Eu trabalhava em São Paulo e ele contou um pouco do testemunho dele, que ele chegou a comer, tirar lixo, né? Tipo assim, pegar coisa do lixo, né? Comida do lixo. E ele falou que uma vez, uma mulher que deu um dinheiro para ele e chamou ele para ir na igreja, ele falou que ia, e mesmo assim ele ia louco, né, para a igreja, e foi indo. Então Deus restaura você, mesmo assim, se você bebeu, mas se você tem aquela vontade, aquela força, e você continua indo, chega uma hora que Deus liberta, né? E Deus o escuta, com certeza ele escuta. Com certeza. Com certeza ele escuta. E ele te ajudou. Muito. E pode ajudar você que está em casa também, né, Flávio? Pode ajudar esse pessoal que está em casa, que talvez tenha esse problema. Flávio, depois você falou que você já está limpo há quanto tempo? 2 anos e 6 meses, mais ou menos. Glória a Jesus. Você conseguiu emprego? O pessoal tem dificuldade em dar emprego para quem foi ex-viciado? Como que é? Eu graças a Deus, hoje eu trabalho para mim, né? Só que assim, mudou muito, porque quando eu estava no uso, você falta no serviço, no sábado, você não rende, né? E um lugar que eu trabalhei, que foi na Monster, em Sorocaba, quando eu vim da Bahia, que eu vim me internar, eu fui lá e eu falei pra ela, né, que eu ia me internar, e tanto que ela falou, nossa, mas você precisa, né? Eu conseguia esconder da sociedade um pouco, que ela nem imaginou que meu caso era de se internar, né? E graças a Deus, depois que eu saí da clínica, eles me deram o serviço de novo, entendeu? Hoje eu tenho um relacionamento bom com eles, eu presto serviço para uma empresa, a Flash Engenharia, que foi a Kátia que me indicou lá, entendeu? E assim, hoje sem droga, sem nada, você procura se atualizar do serviço, em mão de obra, se tem algum curso, você vai, ferramenta, feira. Então hoje minha esposa trabalha comigo, né? Então mudou muito, porque você quer crescer, né? E quando você está no uso, você quer receber. Você não quer crescer, você quer só receber para você estar usando. Então a diferença é muito grande, né, na vida da gente, quando a gente está limpo. Graças a Deus que você então conseguiu trabalho, está trabalhando, quer dizer, você está trabalhando para você mesmo, mas está se levantando, né? Graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus. E agora, com relação aos seus filhos, como que é o seu relacionamento agora com eles? Esses menininhos menores agora, esse Flávio Júnior que você falou, né? Como que é? Graças a Deus mudou muito também, porque antes eu não parava em casa, né? Eu não conseguia ficar dentro de casa. Era sexta, sábado, domingo, final de semana. E hoje eu não vejo a hora de eu sair do serviço e ir para casa, né? Hoje, se eu não tô no celebrando ou na igreja, eu tô com eles, tanto que o pequeno até, ele fala, se ele vê eu me trocando, ele fala, vai trabalhar ou vai para a igreja? Então ele sabe que é um dos 2 lugares que eu tô indo, ou eu tô indo trabalhar, eles vêm comigo no cultinho, né? Então hoje eu aproveito o máximo de tempo com a minha família, né? E você acha que ficou alguma coisa no coração deles, ou você está tentando resgatá-los? Como que tá? Então, hoje, o pequeno, o Miguel, ele não chega a lembrar, assim, né, do que aconteceu na Bahia. Agora, eu tô feliz porque eu não me dava muito bem com a minha filha, né? Tipo, não é que não me dava bem, eu não tinha contato, né? Hoje, ela liga pra mim, ela pergunta
como que eu tô, como que as crianças, os irmãos dela tá. Hoje eu fiquei uns 4 anos sem ver o Luan em São Paulo. Hoje eu tô indo com frequência, eu pago minha pensão, que era tudo coisa que eu não fazia, né? E eu converso com ele, eu falo, o pai tá assim, o pai tá melhor. Então eles estão vendo que a minha filha, final de ano, ela foi viajar com a gente. E é muito gratificante ela falar, pai, que bom que você mudou, graças a Deus, né? Que você tá bem e eu te amo. Então isso é muito gostoso, né? A gente e você consegue falar também que ama ela? Consigo. Que bom. E você ouvir isso da sua filha é um presente, né? Deus santo. É tanto que eu falo pra ela, a gente vai marcar de juntar todos, né? Que ficou muito filho espalhado, mas a minha vontade hoje a alegria é isso, né? Final de semana, tá todo mundo ali, a gente brincando, comendo uma pizza e conversando. E a sua vida com Jesus hoje é chata ou não? Não, de jeito nenhum. Porque fala só, ou vai trabalhar ou vai na igreja, dá a impressão assim, mas meu pai, só isso, parece tão chato. Como que é a sua vida hoje? Você tinha medo de se comprometer com Deus, e hoje? Não, hoje mudou totalmente, assim, a gente tem dificuldade, né, como qualquer pessoa, só que hoje eu consigo encarar alguma dificuldade, tipo assim, eu não preciso de droga, eu não preciso, ao contrário, eu já passei por algumas dificuldades depois que eu saí da clínica, e quando eu vejo que eu preciso, no culto que eu corro e eu ajoelho e eu peço sabedoria, né, para mim lidar, porque a gente é pecador ainda, a gente é falho, entendeu? E cada dia a gente tem que procurar mais a presença dele e para vencer as barreiras que vêm, as dificuldades, porque é uma luta ainda aí no mundão do lado de fora, né? Enquanto você está internado, você está ali, você está seguro, mas depois para você falar não para tudo aquilo que você viveu a vida inteira e você acreditar e você ver toda essa transformação na sua vida é muito gratificante. Senhor é o Deus que está conosco em todo o tempo, Pai. Que você possa acreditar. O Senhor te ama e onde quer que você esteja, aí Ele está. Ele te ama, Ele cuida de você, cuida de mim, cuida da nossa família. O Senhor é um Deus que nos ama. E nós te amamos também, Senhor, por tudo que és. Glória a Deus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Posso, só um pouquinho antes disso, vou aproveitar que você chorou, né? Para você falar um pouquinho por que você chorou. De angústia, de alegria, do quê? Né? Eu vou perguntar isso para você. Ele falou, o Alfredo falou que você, se fosse contar testemunho, você iria chorar. Então, mas eu acho uma benção porque foi muito dolorido, né? Foi. E assim, eu choro de felicidade porque tem hora que nem eu acredito, né? A vida que eu tenho hoje, eu falo para minha esposa, ela ainda não é convertida, mas eu agradeço todo dia a oportunidade que eu tenho de estar com a minha família, de eu estar com o pessoal da igreja, de eu estar no meio dessa segunda família que a gente tem, que é o Celebrando, que a gente sabe que a gente pode contar, independente do que o horário. E eu só tenho que agradecer e toda vez eu me emociono mesmo e eu não tenho vergonha de estar chorando, que é muito maravilhoso. Então, pastor Alfredo, ele saiu, ele falou que a família dele foi importante, claro que ele teve que decidir também, né? Mas a família dele foi importante para ele sair desse marasmo que ele estava, dessa confusão, e vir para uma clínica.
Assim também é importante a família para os outros casos que você conhece. O que você fala sobre o assunto? A família é muito importante. Inclusive a família ela precisa de tratamento também, né? Porque a família sofre junto. A gente sempre costuma dizer que se você tem um dependente químico na sua casa, você vai sofrer. Você vai passar por muitas lutas. E a família também precisa se libertar, porque a família se torna codependente, ou seja, ela quer cuidar, né? A maioria das famílias quer cuidar, ela quer trazer essa pessoa de volta e não consegue, né? É difícil, e o problema que a gente vê é que a família ela tenta esconder o problema e esse problema só vai crescendo. Então, a importância da família em dar o apoio, né? Querer ajudar, mas ela precisa saber como ajudar. E nós aqui no Celebrando, a gente sempre diz, não é só para o dependente químico, a família tem que vir também, por quê? Em primeiro lugar, ela saber que Deus vai estar ajudando, né? A gente sempre deixa isso em primeiro lugar. E ela conhecer o problema, conhecer a doença, para que ela também seja curada, a família seja curada. Porque a doença, não que a família vai usar drogas, mas a família naquele cuidado, no sofrimento, ela começa a fazer parte do sofrimento da pessoa. Então toda a família fica adoecida. E a gente quer, né, mostrar para a família que eles precisam estar juntos. Esse tratamento precisa ser o dependente químico na clínica, e a família também aprendendo, conhecendo o problema, porque um dia que ele sair da clínica, a família tem que saber como cuidar. A família tem que saber como acolher e como que vai ser o tratamento dali em diante. Sabe o que eu queria perguntar? Eu acho que é difícil para uma mãe, vamos dizer, que vê um filho usando, para ela pôr limite para ele. Se ela põe limite, às vezes ela vai botar ele para a rua. Se ela não põe limite, ela está sendo conivente. Como que orienta isso uma mãe, né? É difícil. E esse é o maior problema, porque não consegue pôr limite. Uma pessoa que já está no uso, ela está sem controle, ela não tem limite. Não adianta falar que amanhã eu vou usar um pouquinho só, depois eu volto para casa. E muitas vezes a mãe quer ajudar, a mãe quer trazer o filho, o marido, ou a pessoa que está com problema de volta. Agora, como que ela vai fazer? É complicado porque não adianta ela falar, olha, você não vai sair. A pessoa que está no uso, ela vai sair, ela vai dar um jeito, vai sair. E como que a mãe vai cuidar dele dentro de casa? A mãe não consegue. Não tem como um filho ou um marido obedecer para ficar dentro de casa. E quando começa a roubar? Exatamente. Como que faz? Quando começa a roubar, tem família que suporta isso. E mesmo assim ainda às vezes esconde, porque aí começa a vir vergonha. Meu filho, além de ser dependente químico, está roubando tudo dentro de casa. Vem aquele medo de que se... Bom, como que eu vou ter que agir? Vou na polícia? Aí vão prender meu filho. Então eu já ouvi histórias assim de mãe que ficam com dó do filho ou do marido, não denuncia e também não busca tratamento. Então vive essa vida... Um ciclo vicioso, a gente sempre fala assim, muitas vezes as mães, elas querem agradar tanto o filho que compra. A gente fala o kit recaída. O que é o kit recaída? É tênis novo, camisa, roupa. O filho vai usar um dia, no outro dia ele já vai vender tudo, né? Porque ele vende tudo que ele tem, quando não tem mais nada ele começa a roubar de dentro de casa. Então é essa ajuda que a gente oferece para a família. Antes que comece a acontecer isso, a família já tem que despertar e falar, bom, eu preciso buscar ajuda. Sem ter vergonha ou ter medo, porque se deixar mais para frente vai ficar cada vez pior. E aí não tem mais limite, não tem controle, a família toda passa por problemas e muitas vezes aí a internação vai ter que ser aquela internação à força, né? A internação involuntária. E isso causa muito trauma também para o dependente químico, né? Ele fica traumatizado com aquele resgate que foi feito, mas infelizmente muitas vezes tem que ser assim. É pesado, né? É triste, não é? Mas na clínica a gente vê bastante, né? Tipo, quando a pessoa fala, né? Quando eu tava no uso, se eu falasse pra minha mãe, dá dinheiro, porque senão eu vou sair pra roubar. E a família acaba dando, né?
Não sabe o que fazer, né? Não sabe e acaba dando, e é que nem o pastor falou, chega um ponto que fica complicado, né? Você não fez isso, você não roubou. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu percebo que você, mesmo sendo um menino que caiu nessa área, você tem caráter. Você não ia para o roubar, você não era explosivo demais também, né, com o seu temperamento, graças a Deus por isso. Mas pelo menos você não foi tão baixo como muita gente cai, né? Fica sem noção das coisas, vendendo as coisas, né? Roubando as coisas. Graças a Deus que você não foi assim, né? Graças a Deus. Você começou com bebida, né? Isso que foi triste, né? Essa coisa que o pessoal aceita muito hoje, né? Eu comentei com o pastor que eu não sabia que o alcoolismo, ele era desse jeito, porque você chega na clínica, o desodorante, o Rolon, se for de álcool, não pode ficar na casa. O perfume, a pessoa que tem problema com álcool, ela não pode usar um perfume, ela não pode usar um Rolon, ela não pode comer um vinagre. Porque aciona e é fácil dele ter uma recaída. Então, você vê bastante, em clínica, você vê bastante senhor, assim, depois que se aposenta, se entrega e internação, e é mais difícil, assim, porque depois que se aposenta. Nossa. Eu conheci lá psicólogo, tipo, todo que depois, né, pastor? Você vê bastante. Porque, assim, às vezes, isso na reunião que eu aprendi, a pessoa, o que acontece? Tem gente que não tem problema com adicção. A pessoa que não tem problema com adicção, ela pode beber pro resto da vida, assim, ela vai conseguir. A gente que tem problema com adicção, cada vez a gente vai aumentando a quantidade. E chega uma hora que a gente não tem o controle, por isso, né, que fala que a pessoa é adicta. Então a pessoa tem um problema com o alcoolismo, só que ela trabalha, ela tem aquela responsabilidade, ele bebe de final de semana. Quando a pessoa se aposentou, ele acha que ele tem o direito de ir para a praia, dele beber, só que vai aumentando a quantidade e chega uma hora que a pessoa perde o controle também da bebida em pouco tempo, né? Tipo, aposentou 2, 3 anos... a família tem que fazer uma internação. Mas aí ele não vai para droga, ele fica só na bebida mesmo, muitas vezes. Isso também acaba... Que é uma droga, né? Que é uma droga também, é verdade. A gente não fala isso. Não muda, porque outra coisa que na clínica eles ensinam, não tem a pior droga. Não é o crack que é a pior droga. O cigarro é a pior droga, a bebida é a pior droga. Se você tem a pessoa que tem um vício com bebida, a pior droga para ela é a bebida. Ele não tem problema com cigarro, ele não tem problema com a maconha. Então, para ele é a bebida que vai ser a pior droga, né? Então, lá que a gente acha que só porque a pior droga é o crack, que é o que mostra. Então, eu bebo, não tem problema. E na clínica não, eles mostram que é tudo uma droga, né? Então não deve ser usado, pelo menos, né? Não. Então é bastante. E hoje é normal, é liberado. Na sociedade é normal, né? O beber ainda é normal para todo mundo, né? Então a pessoa não dá muito valor a isso, mas é através disso que a pessoa entra para esse mundo. Isso, é igual hoje que o pessoal quer liberar a maconha em alguns países, né? E a esquizofrenia, né, pastor? O índice de esquizofrenia por causa da maconha é muito grande. As drogas, elas chegam a um ponto que ela causa esquizofrenia, né? E a gente tem casos lá na clínica de pessoas esquizofrênicas, ou seja, não tem mais retorno, né? Então são pessoas que vão ficar sempre dependendo de remédio, sempre tem que estar, né? Um cuidado 24 horas, porque se você não cuida da esquizofrenia, a tendência é ela voltar para as drogas. Então ela tem que estar sempre medicada. Inclusive nos cultos lá, tem um rapaz lá que tem esse problema de esquizofrenia, ele chega no culto, ele parece que ele está em outro mundo. Está totalmente fora do lugar. Ele está ali fisicamente, mas a gente percebe que ele não está nem... É uma tristeza, né?
Nós cremos que até nisso Jesus pode curar. Sim. Depende muito da pessoa também buscar essa cura, né? Querer essa cura, deixar curar por Jesus, ter fé, né, para ser curado. Eu falo isso porque se a pessoa quer, igual o Flávio, ele quis ser curado, ele quis sair dessa vida, né? Então, quando a pessoa quer, o primeiro passo é a pessoa querer. Às vezes nós vamos conversar, você quer ser curado? Quero. Você aceita ajuda? Aceito. Tá bom, então vamos começar. Não que vai ser fácil, né? Porque tem vários graus das pessoas, né? Tem pessoas que estão começando, tem outros que já estão há muito tempo. Então, cada um é um caso. Mas deve ter aquela pessoa que fala que, eu quero ajuda, daqui 3 meses cai de novo. Eu quero ajuda, daqui a pouquinho 5 meses cai de novo. Mas isso é normal. Aí a pessoa se sente, nem acredita nela mesmo mais, né? Eu tô com um menino que a gente está conversando, todos os dias eu converso com ele, com a esposa dele. Mas é assim, ele fica bom um dia, hoje mesmo, a esposa dele já falou comigo, ele ficou o dia todo usando drogas, né? Mas ele quer ajuda, mas não está conseguindo. Ele está vindo no Celebrando, a partir da semana que vem já vou começar a trazer ele nos cultos também, que, né, eu falei para ele, você tem que frequentar culto. Mas eu estou fraco. Eu falei, você está fraco porque você usa. Se você fica um dia, tudo bem, você vai ter uma recaída, isso vai ser normal, mas começa a aumentar o tempo da recaída, eu conseguia ficar 2 dias sem usar, começa a ficar 3, começa a ficar 4, assim vai, e a gente insiste numa internação. A internação, eu creio que Jesus pode libertar, mas a internação ela serve para a pessoa desintoxicar, tirar aquela... Quebra aquela coisa dela estar atrás daquilo. Sim. Ela tem que parar um pouco, Ela né? tem que sair do local que ela está, né, das companhias que ela tem ali no lugar que ela mora, e ficar longe um pouco. Então tem companhia também. Tem, Além do problema que a pessoa tem, ainda tem as companhias, sim, né? E vamos buscar em casa, né? Os amigos vão buscar em casa, vamos usar, vamos... Para ir para a igreja é difícil, né? Tem que buscar. Iam buscar você na sua casa? Ia, levava até. É que para usar você... Tem dia que você fala, hoje eu vou ficar quietinho, daqui a pouco vem bate palmo, tô com um negócio bom aqui. Você já sai e já joga tudo para cima, né? Então é por isso que para parar, no meu caso, se eu não tivesse me internado, eu acho que ia ser difícil, né? Mas outra coisa que adianta é internação involuntária também. Lá na clínica tem umas 3 pessoas que estão limpo e foi internação involuntária, né? Tipo assim, não queria, foi, a família internou e tão bem, porque tem família que fica com receio, né? Não vou internar porque ele não quer e vai piorando a situação da família. E às vezes uma internação involuntária ajuda também, né? Tem o pessoal de resgate, só você saber certinho porque o pessoal não é assim, pegando, batendo e vai levar, né? Uma internação involuntária ajuda muita gente também. Pastor Alfredo, mas é só esse grupo que você tem na igreja celebrando a recuperação, ele só trabalha com quem é dependente de droga ou pode ser com qualquer outro tipo de dependência? Quando nós começamos o trabalho aqui, o Celebrando a Recuperação, né, pelo curso dele, ele sempre inicia com um grupo dependente químico. Aí a família começa a vir e começa a descobrir também que o Celebrando a Recuperação ele começa a falar de outro tipo de áreas, outros tipos de vícios e até problemas emocionais. Pessoas que foram rejeitadas, mas não caíram para esse lado das drogas, né? Então, no decorrer do tempo, a gente vai vendo que o Celebrando a Recuperação ele começa a tratar a nossa vida emocional. Tem pessoas que têm outros tipos de vícios, mas não confessam, não falam do problema do vício, como a pornografia, né? A gente sabe, eu tenho conhecimento de pessoas que têm, da própria igreja, que tem problemas de vício de pornografia. Então, Celebrando a Recuperação, ele trabalha também, né, essa parte de vícios, pessoas que têm vício para compra, compulsão, né, para compra, alimentação, pessoas que, por problemas emocionais, não é que ela tenha compulsão em comida,
mas por causa de outros tipos de problemas emocionais, ela se sente bem em comer. Aquilo faz bem para ela e parece que dá um alívio naquela tensão emocional que ela vive. Tira a ansiedade, né? Tira a ansiedade, exatamente. Já que não pode preencher de outro jeito, Sim. com comida é mais fácil, exatamente. né? Compras, né? Pessoas que compram muito e a alegria é comprar, depois aquilo fica esquecido dentro de casa. E cada vez que ela compra, ela acha que está fazendo bem, mas na verdade ela está jogando dinheiro fora. Então essas pessoas também são convidadas a vir. Sim. É muito importante essa área também, né, do Celebrando. Inclusive tem famílias que trazem pessoas, né, que estão com problema de dependência química, e muitas vezes, como tem pessoas aqui no Celebrando Recuperação e que o dependente químico já não faz parte, né, ele por um motivo ou outro ele saiu, mas a família continua porque está sendo tratada em alguma área emocional, né, na vida dela. Então eu agradeço você, Flávio, e você também, pastor Alfredo, porque vieram aqui contar pra gente um pouco mais. Você abriu a sua vida, né, para contar uma grande vitória, que hoje você está em vitória, e não só hoje, mas você está curado em nome de Jesus. Não é verdade, Flávio? Verdade. É verdade. Então, muito obrigado. Foi muito gostoso estar ouvindo vocês a respeito disso. E eu queria pedir para que você falasse com o pessoal que está em casa, que de repente está com problemas como você. Dá uma palavra para eles de ânimo, e dizendo para eles que eles podem conseguir o que você conseguiu. Para o pessoal que está em casa, não é fácil, entendeu? É uma luta, mas quem está assistindo sabe que pode estar vindo nos Celebrando, o pastor. A gente já ajuda a hora que precisar, e tem que estar procurando alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa para poder mudar. Se não fizer nada na sua vida, não vai mudar, né? Mas se a pessoa quiser e tiver vontade, muda e vai mudar para melhor, né? Graças a Deus, tá vendo? Amém. E você, pastor? Você pode dar uma palavra? Sim. Eu quero dizer para você que tem problema na sua casa com dependência química, entenda que sempre tem esperança. A gente acredita que Jesus Cristo pode curar a vida do dependente químico. E convido você, se você tem problemas na sua casa, venha. Segunda-feira nós temos nosso trabalho aqui na igreja. Nós também fazemos um culto numa clínica. A gente, muitas vezes, que a família precisa de internação, a gente corre atrás, a gente ajuda a procurar uma clínica. E o que a gente faz nesse trabalho é mostrar que, apesar de todos os problemas que vocês têm vivido, existe sim cura. A gente acredita que tudo pode mudar na sua vida. Então, você pode vir aqui conversar com a gente, né? Vocês podem conversar com o Flávio, tem outros meninos também que passaram por esse problema de dependência química, eles podem ajudar também. Então você vai ser muito bem-vindo, você vai ser muito bem recebido aqui no nosso trabalho, aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe vocês. O endereço? É na Comunidade Cristã Deus Presente, Avenida São João, 729, aqui no Jardim Icatu, Votorantim. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira, 19h30. Não precisa pagar nada para vir. De graça, totalmente de graça. E a pessoa pode vir e trazer também a família. Sim, é importante trazer a família. A família toda precisa aprender, né, como lidar com dependência química. Os filhos também, é importante que os filhos venham, não só a esposa ou só o marido, mas venham o marido, a esposa, os filhos, e todos devem aprender o problema, a saber, para saber como lidar com o problema dentro da sua casa. Isso é muito importante. Você fala de Deus, mas você não fica falando de religião, né? Não. Aqui a gente não fala de religião, a gente usa a Bíblia e nós falamos muito a respeito de como Jesus, a gente dá exemplo da Bíblia, de como Jesus curava as pessoas, de como ele fazia para curar as pessoas e como ele continua fazendo para curar as pessoas. Nós trabalhamos, sim, nós temos um método, né, de estudos, nós conversamos muito, nós damos um estudo e esse estudo é o mesmo estudo que dá lá na Igreja dos Estados Unidos, que dá em mais de 35 mil igrejas no mundo, fazem esse trabalho, em mais de 80 países.
Então, o mesmo trabalho que é feito nesses lugares é o mesmo trabalho que nós fazemos aqui e tem dado resultado, né? A gente vê muitas pessoas, muitas famílias sendo restauradas. Pode vir homem, tanto homem quanto Homem mulher. e mulher. Só explicando como que funciona, em primeiro lugar, você vai ser bem recebido. Em segundo lugar, você vai ganhar um abraço. Eu creio que o abraço é muito importante, né? Pessoas que muitas vezes nunca receberam um abraço. Já teve pessoas aqui que falaram que, nossa, nunca me senti tão bem recebendo um abraço, né? E nós temos um estudo. Depois do estudo, nós separamos os homens das mulheres e conversamos a respeito do estudo e cada um fala de si, né? Cada um fala do seu problema, coloca o seu problema para fora. Quando você expõe o seu problema, você começa a ser curado. Porque a própria palavra de Deus diz isso no livro do Tiago, né? Quando nós confessamos nossos pecados a Deus, nós somos perdoados, mas quando confessamos a outras pessoas, nós somos curados. Então a cura vem por você ouvir o testemunho de outras pessoas e por você falar do seu problema. E vem por causa de Jesus, que é todo poderoso para transformar. Sempre por Jesus. Eu sempre digo, se não fosse um trabalho bíblico centrado em Jesus Cristo, não teria esse trabalho aqui na igreja. Só fazemos porque é bíblico, porque fala de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Alfredo. Obrigado, Flávio. Que Deus abençoe você, sua esposa, né? Querida, que é uma guerreira, né? Está do seu lado. E seus filhos também, todos os outros filhos também, né? Que Deus abençoe vocês. E eu quero dizer para vocês, queridos que estão em casa, que Jesus tem um grande amor por vocês, do mesmo jeito que teve pelo Flávio. Sabe, Jesus veio para dar vida, e vida com abundância para as pessoas. E as pessoas, elas se deixam ser destruídas pelas drogas, que na verdade por trás disso tem o inimigo das nossas almas, que se chama Satanás. E ele vem para destruir a família, para destruir a pessoa, para destruir o corpo da pessoa. Que a pessoa não consiga ser livre, ser liberta. E a palavra de Deus diz que aquele que conhece Jesus, esse é liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso que aconteceu na vida do Flávio, pode acontecer na sua vida. Coisa mais linda, Jesus pode transformar o seu coração, seja o que for o seu problema de vício. Se não só vício de drogas, ou de bebida, ou de cigarro, ou de maconha, ou drogas mais pesadas, mas também qualquer outro tipo de dependência que você tenha, como pornografia e outras coisas tristes, que também, talvez, que eu creio que a humanidade tem sofrido hoje. Você também, sendo uma pessoa assim, você pode confiar que Deus tem para você uma saída. Deus tem para você essa saída. E nós queremos muito que você venha conhecer esse grande Deus que te ajuda. Se precisar da gente, nós estamos aqui. Aqui para ajudar, através do pastor Alfredo, ou nos cultos, onde você precisar, nós estamos aqui para dar a mão para você. Mas tem Deus que está aí pertinho, que quer te dar agora um abraço e te mostrar quanto você tem valor e o quanto você pode sair daqui transformado. Então eu quero fazer uma oração com você, para que você venha conhecer esse amor de Deus e deixe o resto para trás e comece uma nova vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora a tua bênção para essas pessoas que estão em casa, que estão de uma forma ou de outra acompanhando esse programa, e estão, Deus amado, presas com alguma coisa. Nós sabemos que a tua palavra liberta, assim como libertou o Flávio, e o Flávio hoje é curado pela misericórdia do Senhor. E assim, Deus amado, o Senhor também curará aqueles que se achegam ao Senhor. Deus querido, o Senhor trabalha, a tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que no Senhor esperam. Então eu tenho certeza, Pai, que o Senhor fará maravilhas nessa vida, se ele decidir vir para o Senhor. Quero pedir tua bênção sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Toca nos corações delas, Pai, que elas se sintam amadas pelo Senhor e que elas voltem para o Senhor, para deixar o Senhor transformar a vida deles. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos. Amém.
Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Tudo, Deus. Graças te damos pelo teu grande amor. O Senhor te ama. Ele cuida de você.